Não, legal, esse é um aspecto interessante, né, Xan? Dentro da nossa proposta da discussão do escopo e de sair ali só do item 4.3, né, das normas da família ISO, a aplicação da legislação e, portanto, a geração de demanda para as organizações é um dilema, né? É um tabu, assim, muitas das discussões que a gente tem nos nossos clientes durante as auditorias, durante a consultoria de implantação dos sistemas, é o clássico, essa lei se aplica a mim ou não se aplica, né? E se aplica de que maneira isso acontece? Então, acho que é um bom momento para a gente falar um pouco sobre esse aspecto, né, Xan? Como é que essa discussão do escopo de uma organização se relaciona com as obrigações legais que ela precisa cumprir? Bom, primeiro tem o seguinte, né? Tem normas que já são falam por si só, né? Res ipsa loquitur, né? A coisa fala por si só. Opa, nós estamos latim passando na sua timeline. Meio erudito, né? Res ipsa loquitur. Né? Bom, exemplo, né? Você pegar uma resolução CONAMA 306, bom, você já vai remeter ao quê? Portos e terminais, não tem muita discussão, né? É uma questão de meio ambiente, é uma questão periódica, então isso se aplica, né, a um conjunto de operações e atividades, portos e terminais, né? Perfeito. Se pegar uma resolução ANP 810, né, aí, de novo, né, quem opera com terminais, né, em que você tem armazenamento, transferência, né, de petróleo, derivados, né, gás natural, biocombustíveis e equivalentes, de novo, você vai ter que atender esse bichinho aí, né, a resolução ANP 810, e todos os, né, pontos, né, técnicos que ali, né, são abordados, né, não tem escapatória. Perfeito. Claro, outros requisitos legais, se a gente pegar as famosas NRs, né, boa, as normas regulamentadoras, né, sim, a 10, né, sobre eletricidade, né, a 12, sobre equipamentos, né, a 20, sobre combustíveis, gases inflamáveis, né, 33, espaço confinado, 35, trabalho em altura, perfeito. De cara, né, se você tem um sistema de gestão de saúde e segurança, você já vai ter um alinhamento das NRs que sejam, né, aplicáveis ao seu negócio, né, então, você já está olhando o escopo, o sistema de gestão, né, de saúde e segurança, e já está olhando o conjunto de leis que estão correlacionados, né, então isso não tem muito que escapar, né? Certo, perfeito. Não sei que você diga, ó, eu não tenho eletricista na minha empresa. Não, tá bom, você diz pessoal próprio, mas tem contratado? Então aplica. Tem então contratado, tá bom, é um prestador de serviço, né, mas... Né, isso aí acontece muito, né? Isso aí acontece demais. Não, isso aqui eu não faço, eu contrato com alguém. Então isso não te exime de maneira nenhuma de responder por aquilo, né? Lógico. Ou então, não, quem faz transporte de produto perigoso não sou eu, é um contratado, eu compro tudo, né? CIF, né? Cost, Insurance and Freight, né? Entrega, né, pelo fornecedor. Mas tem a responsabilidade solidária, alguém, né, vai ser responsável se algo acontecer no meio do caminho, não é? Sem dúvida. Se o frete é seu, né? Se é FOB ou FOT, né? Free on board ou free on truck, né? É sua responsabilidade. Então, você contratou um frete, né? Perfeito. Então, você contratou um transportador. Então, não tem por onde escapar também, né? Perfeito. Okay? Perfeito. Então, essa questão de até onde vai a minha influência ou até onde vai o meu controle tem a ver com a responsabilidade né, que recai sobre mim quando eu, para executar o meu produto, entregar o meu serviço, eu preciso de parceiros, né, com as próprias mãos ou com contratados, eu acabo precisando de certas atividades. Isso é uma discussão que acontece muito e, claro, cada caso é um caso, tem que ter discussão sobre isso, né? Alguns casos, quando a gente fala, por exemplo, você mencionou NR eminentemente são normas de segurança do trabalho ou de saúde, elas são, né, inclusive, colocadas pelo Ministério do Trabalho, ou o órgão que o valha, né, isso muda tanto com o passar do tempo, acho que, mas quando olha para a segurança, beleza. Tem uma discussão que também é interessante, aí não sei o que você pensa sobre isso, você tem NRs que têm um viés ambiental, né? Você fala lá por exemplo, NR 23, que trata de incêndios, né?
É comum a gente ver auditores cobrando NR23 uma auditoria de 14 mil, por exemplo. Só 14 mil, só gestão ambiental, né? E isso é verdade, cara? Você acha que isso é sempre verdade? Tem exceções? Tem casos que aplica, tem casos que não aplica? Estou falando da 23, mas tem a 13 também, é algo tradicional relacionado a isso, né? Ou seja, apesar de ser o órgão emissor, ser um órgão eminentemente do trabalho, isso pode ter implicação ambiental? A pergunta já leva uma resposta, né? Pode, né? Porque, na verdade, depende. Depende, né? Então, vou pegar o exemplo do compressor, né? Então, o compressor, né, ele pode explodir, né? Um vaso de pressão, né? NR3. Vou falar em compressor, que é mais simples de a gente fazer analogia. Bom, perfeito. Se ele está num ambiente intramuro, né? Em que as pessoas da organização vão ser afetadas, né? As pessoas da organização ou contratadas por ela, né? Possam ser afetadas, essencialmente é ocupacional. Né? Perfeito. Não tem por onde escapar. Agora, eu sou uma empresa que tem prestação de serviços fora da minha instalação, né? Uma empresa de energia, uma empresa de água e esgoto, né? Em que ele tem um compressor na rua, né? Perfeito. Se esse bicho explodir, o pulmão desse bicho explodir, pode afetar não só os trabalhadores, mas quem está ali, né, no entorno. Sem dúvida. Né, sem dúvida. Transeunte. Passou a ser um problema ambiental também. Né, legal. Porque extrapolou o limite de bateria, vamos chamar assim. Perfeito. Né, perfeito. E atingiu alguém que era fora da organização. Né? A mesma coisa a gente poderia pensar na NR23 que você mencionou, né? Sim. Se alguém está fazendo uma sondagem, e para essa sondagem eu tenho o uso de combustíveis, né? Um óleo diesel, por exemplo, né? Para mover o meu maquinário, né? E eu tenho, então, esse armazenamento, né, local, que pode ter, né, um princípio de incêndio, né? Então, de novo, né? Estando fora da minha instalação, eu poderia, inclusive, provocar isso, né, do ponto de vista ambiental. Claro, né? Isso está na NR, porque o início de tudo afeta mais diretamente as pessoas, né, da organização, né? Mas existem possibilidades, né, em que isso extrapole o famoso limite de bateria, né, ou a questão do extramuro, né? Perfeito. E é bom lembrar também o seguinte, né, mesmo pensando em, você falou em incêndio, né, se a gente pensar numa instalação fixa, né, e que eu esteja num condomínio, né, e esse condomínio está, por exemplo, num local remoto, né, eu preciso ver como é que é esse local remoto, né, o que ele tem no entorno, né. Eu tenho, dependendo da extensão da propriedade, né, eu tenho, por exemplo, vegetação interna e vegetação externa a essa instalação, eu tenho que considerar também o incêndio em área de vegetação, né. E aí pressupõe uma série de controles, né? Perfeito. Abertura, manutenção de aceros, né? Roçada, né? Placas de advertência, né? Inspeções, né? Sem dúvida. Isso aí acaba, né, prevenindo. Aí, de novo, eu posso Entra ter no contexto, conceito né? ocupacional e ambiental, né? Legal. Eu acho que esse tema é bem legal, e assim, dentro desse aspecto de normas ou de assuntos que podem ou não ser abordados de acordo com o tema que você... Vale lembrar uma coisa, nós estamos falando de lei, né? Sim, tudo, lei ou requisitos legais. Então, tudo que nós estamos discutindo aqui, independente de você ter certificação ou não, você tinha que estar cumprindo, né? Então, vale a primeira ressalva. Agora, em relação ao que vai poder ser aplicável ou cobrado numa auditoria ou coisa do tipo, eu já ia te fazer algumas perguntas, e uma delas está alinhada com uma pergunta aqui que a Regina fez, né? Que é o seguinte, por exemplo, aqui no caso ela falou sobre licença de operação, certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro, AVCB, né, cadastro no IBAMA e tal. Isso pode ser cobrado quando você está fazendo uma avaliação de ISO 9000, de qualidade, por exemplo? O que você acha, Chan? Esses diplomas legais que não necessariamente têm um viés de qualidade, mas são cobrados em algumas auditorias. Eu já vi abordagens diferentes para o tema, tenho uma opinião, né, sobre isso, e queria ver o que você acha disso, cara. Bom, eu acho que é uma coisa lógica, né? Então, a gente tem que pensar no seguinte, né? Embora não seja o escopo da qualidade, né, que foi o que você mencionou, né, ela é uma condição, né, intrínseca para a operação da empresa,
né? Perfeito. Para o que ela, né, se dispõe a fazer. Então, vamos pensar numa auditoria, né? O máximo que o auditor poderia registrar seria uma observação, uma oportunidade de melhoria, porque não faz parte do escopo específico, né? No caso da gestão da qualidade, no exemplo que você mencionou, um AVCB, por exemplo. Agora, se eu pensar em gestão ambiental, né, em gestão da saúde e segurança, o AVCB é parte integrante, né? Porque entra em requisitos legais, não é? Perfeito. A NR23 que você mencionou, entre outros requisitos legais, e aí o AVCB é parte integrante dessa evidência, né? Sim. Porque o AVCB é a expressão de que existe um projeto de prevenção e combate a incêndio e que foram feitos os ajustes e as adequações necessários e que a empresa está, né, preparada para, né, se um evento desse se manifestar. Então, aí é diferente, né? Okay? Perfeito. E eu penso assim, se você aborda isso sob o ponto de vista do risco, que é uma base fundamental para todas as normas que nós estamos discutindo aqui, para toda a gestão como um todo, independente das normas, mas se, por exemplo, o pressuposto da ISO 9000 é proteger o cliente, ou seja, garantir que um bom produto, um bom serviço vai ser entregue ao cliente de acordo com o que ele espera, superando até as expectativas dele, se a ausência de determinados documentos pode implicar num aumento desse risco, ou na impossibilidade de entrega de um serviço, não é uma discussão absurda, né? Assim, é gestão de risco, né? Se você mapeou os riscos do seu negócio, certamente você considerou que não ter diplomas legais para sua empresa funcionar, se amanhã sua operação for embargada, o teu cliente vai ser afetado diretamente. Então, quando a gente dá um passo atrás, sai um pouco da norma e pensa na ideia do risco, muda um pouco essa discussão, né? Então, faz todo sentido em relação com o que você está falando. Agora, nessa linha, a gente poderia interpretar os outros requisitos legais de ordem geral, né? Você pega uma lei de defesa do consumidor, né? Olha, se eu vendo alguma coisa, se eu comercializo alguma coisa, isso, né, tem que seguir, né? Se você pegar a Constituição, né? Se você pegar, por exemplo, as portarias Denatran, né? Se eu transporto alguma coisa, né, direta ou através de serviço contratado, eu tenho que observar. Agora, isso não necessariamente vai fazer parte do escopo específico ou do conjunto específico de requisitos legais, né, do sistema de gestão. A gente costuma ver, por exemplo, né, resolução ou portaria, né, Denatran, CONTRAN, número tal, que é para veículos de peso bruto total, acima de... Meu amigo, se você estiver transportando bolo para festa, você tem que obedecer ao critério que está lá. Claro, claro. Não é só o produto que é perigoso. Meu amigo, bolo para festa também tem que obedecer ao critério. Perfeito. Perfeito, cara. E o pessoal acha que isso não tem relação, né? Faz todo sentido pensar nisso, sim. E caminhando em frente aí, né, Xan? Acho que tem um desdobramento natural dessa questão de requisitos legais. É aquilo que nós chamamos de requisitos complementares, né? Assim, ou que as normas chamam de outros requisitos, ou seja, em alguns casos, requisitos que vêm no bojo da legislação, que se tornam obrigatórios por serem mencionados em legislação ou em licenças, coisa do tipo, e aqueles que são de adesão voluntária para determinados setores, né? Isso é uma decisão importante quando a gente pensa no escopo, porque quando eu decido, por exemplo, pegar uma dessas, e aí vamos falar rapidamente aqui sobre essas referências voluntárias, eu estou acrescentando requisitos ao meu sistema de gestão e, claro, porque depende do risco, da preocupação e tudo mais, né? Mas fala um pouco disso, né? Assim, que outros requisitos, além da legislação, entram nessa jogada e que ganham peso de legislação quando a gente trata Primeiro, o que tem força de lei, né? O que tem força de lei não se discute. Tá? O termo de ajustamento de conduta. É uma condição particular de uma organização ter, né, que responder perante a autoridade competente. Um compromisso assumido, né? Se constatou um desvio e você tem que se ajustar, por isso o termo de ajustamento de conduta, né? O termo de compromisso, independente do problema, se você assumiu um termo de compromisso, um convênio, né, com a prefeitura, um convênio com um bairro, né, de moradores, né?
tudo isso tem força de lei, né? Perfeito. Agora, é usual as empresas também, né, pendurarem, né, no conjunto de outros requisitos, as condicionantes, né, de um licenciamento, né? Então, aí, os itens... Hello, Sean, você deu uma travada, só você? Pessoal, dá um aviso para a gente aí, vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Foi só o Sean que congelou aqui na nossa discussão? Não, não, parou o travamento, agora tá tudo bem. Você tá bem? Tá, então eu tô bem. Eu tô tranquilo. Bom, eu estava falando então também que o pessoal costuma pendurar as condicionantes de licença, né? E nessas condicionantes de licença, a gente tem itens como monitoramento de ruído, monitoramento de odor, né? Então, se está na condicionante, né? Havendo ou não norma técnica relacionada, você vai ter que caracterizar esse monitoramento, né? Então, o pessoal pendura lá, né, a condição desses monitoramentos, né? No licenciamento também, notadamente para empresas que lidam com transporte e armazenamento de produtos perigosos, normalmente os órgãos competentes, né? Ih, eu estou travado aqui, que coisa. Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, têm exigido o estudo de análise de riscos, né? Que é a condição de produtos que possam representar risco de incêndio, explosão, né? Tóxico, né? Vazamentos, né? Então tudo isso aí obedece a um critério de você apresentar um EAR, né? Estudo de análise de riscos, um PGR, um programa de gerenciamento de riscos, e também um PAI, né? Um plano de atendimento à emergência, para o caso de o evento danoso se manifestar, né? Então, normalmente o pessoal pendura. Agora, você comentou uma outra coisa de eu estou de volta, vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Xan? Eu estou ouvindo. Ah, perfeito, voltei. Pessoal, me perdoa aqui, houve um lapso na internet aqui. Vamos lá. Voltando, você está perguntando sobre a questão de adesão, né? Subscrição, né? Então, né, nessa outra linha, é comum você ver a empresa, né, aderir, por exemplo, a um GRI, Global Reporting Initiative, né? A um Global Compact, né? Dependendo do setor que a empresa trabalha, né? Se é uma empresa do ramo florestal, né? Perfeito. O FSC, né? Forest Stewardship Council, né? Empresas portuárias que a gente mencionou lá no início, né? O ISPS Code, né? Se a gente for, por exemplo, para empresas que fazem o beneficiamento do ouro, né? Com o uso de cianeto, né? Então tem o Código Internacional, né? De gestão do cianeto. Então, de novo, né, a empresa, dentro do seu segmento, né, escolhe aquilo que lhe dá uma ideia de credibilidade, confiança, né, transparência no seu desempenho.